Olá, boa noite. Estamos em mais uma das nossas transmissões, onde vamos bater um papo sobre a nossa política e as nossas agonias. Já dou boa noite ao meu amigo Hélio Beltrão, primeiro a entrar na sala. Ele estava viajando, faz tempo que não aparecia por aqui. Boa noite, Hélio. Já aproveito para recomendar que acesse ao site do Instituto Mises Brasil, que é excepcional. E peço a vocês que compartilhem essa transmissão para que a informação chegue ao maior número de pessoas que a internet nos proporcionar. Ok? Eu quero falar hoje sobre essa história de Venezuela, Constituinte e a postura do PT e de toda a esquerda brasileira em relação a isso. Nós estamos em um momento revelador. É hora de mostrar quem é quem na política nacional, no sentido de aquele que respeita a liberdade e a democracia e aquele que apenas quer usá-la para obter o poder total, o poder pleno, que é o caso do PT. Quem já estuda e acompanha a política, quem lê os documentos do partido, quem acompanhou o Olavo de Carvalho há muito tempo, ou até mesmo o meu trabalho no jornalismo depois, o do Reinaldo Azevedo, Rodrigo Constantino e tantos outros, me perdoe a falha de citar algum aqui, Graça Salgueiro, enfim, muita gente que há anos explicitava este caráter autoritário do PT, que expunha os seus próprios documentos, as suas discussões e que era muitas vezes taxado de louco pelos céticos, pelas pessoas que só querem trabalhar, levar a sua vida, que não vivem para entender a política, não vivem para ler a respeito e que muitas vezes, infelizmente, não respeita quem o faz. E aí ficava naquela história de que não, isso é coisa de louco, você está sendo muito radical com o PT, imagine que eles pensam isso. Pois é. Não bastaram as diversas iniciativas que aconteceram nos governos petistas para a implantação do bolivarianismo no Brasil. Nós temos agora, com meios de comunicação mais amplos do que tínhamos há 13 anos atrás, que foi quando começou este processo com o PT no poder, porque fora deles já se articulavam, as informações chegam e nós temos que aproveitar esta oportunidade que esta realidade nos fornece e também a própria postura do PT, que em seu estado de enfraquecimento, o seu estado de fragilidade atual, tem como estratégia fazer uma torção à sua esquerda originária para juntar a militância novamente, reagrupar os seus ou recrutar ainda mais soldados para a sua luta. Por isso que a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, também conhecida como Fada Sininho ou Narizinho, enfim, como vocês quiserem chamar, ela tem dado declarações muito contundentes em apoio ao Nicolás Maduro, em apoio à ditadura bolivariana, em apoio à ditadura cubana, em apoio a todos os planos do Foro de São Paulo, como vocês viram onde na minha própria página eu compartilhei vídeos deste 23º encontro do Foro de São Paulo, onde a Gleisi, na abertura, fez aquele discurso horroroso, reafirmando o compromisso do PT com toda a patifaria comunista que sim ameaça o Brasil, ameaça a democracia. Lamentavelmente, esta palhaçada comunista não está morta. É uma ideia que perdura e essas pessoas acreditam nisso. Acho que o foco da nossa conversa tem que ser este. Como você mostrar para os seus amigos que são céticos, que não acreditam em nada, que sim, o comunismo não é um delírio, infelizmente. Ele está na cabeça do PT, nos planos dos petistas, está no coração do Lula e dessa gente que sim tem condições de retomar o poder no Brasil. E o exemplo venezuelano é claro para nós.
Ali é o campo de testes avançado do Foro de São Paulo, dos comunistas do PT, por isso que eles sempre declararam apoio e fizeram todo um trabalho para o fortalecimento de Hugo Chávez e depois do Nicolás Maduro no poder na Venezuela. Para a gente organizar aqui, para o pensamento ficar muito claro. Bom, existe o Foro de São Paulo, aquela organização criada por Lula e Fidel Castro em 1990, com o intuito de recuperar o que fora perdido pelos comunistas na América Latina. Aquilo dá uma agenda comum entre os partidos de esquerda da América Latina para que, apesar de suas divergências e lutas internas por poder, o inimigo em comum ou o objetivo maior esteja sempre claro e sempre traçado. E assim foi feito. Na Venezuela, o caso foi mais acelerado e por uma outra razão que não foi possível, graças a Deus, de acontecer no Brasil. Os comunistas, como Hugo Chávez e a sua tropa, nasceram dentro do exército, dentro das Forças Armadas. E numa leitura sobre poder, eu faço muito particular, não sei se algum pensador faz, não faço questão de ser o dono da tese, né? As Forças Armadas são a última instância do exercício de poder. Existe o poder cultural, o poder econômico, o poder político e existe o poder bélico, poder de força. E este se sobrepõe a todos esses outros. Quem o detém se sobrepõe a todos esses outros. É a última instância. Muitas vezes, até a Escola Superior de Guerra no Brasil trata isso de forma linear. Eu coloco ele em escala. E a Venezuela é a prova disso, do que eu falo. Segundo, eu alcanço enxergar. Porque Hugo Chávez era um coronel do exército venezuelano, paraquedista. E a partir das Forças Armadas, ele consegue se articular, ou seja, ele para ascender ao poder e ter a força total, ele não tentou um golpe externo, ele partiu já da última instância, daquele que detém a força, que é o exército venezuelano, e tomou o poder. Então, por isso que você olha o noticiário e fala, meu Deus, mas o povo venezuelano não faz nada, não acontece nada lá. O povo faz, o povo está bem bravo, está triste, está passando fome, não tem papel higiênico, não tem nada. E mesmo assim o governo não cai exatamente por isso, porque o povo não tem meios de uso de força compatíveis com aqueles que o governo tem, porque é apoiado, ele confunde-se com o próprio exército para fazer esse confronto e aquele ou ceder ou ser retirado na marra. Entendem a gravidade? É por isso que todo o aperto econômico, ou sanções econômicas, ou dificuldades econômicas que se criam na Venezuela não são suficientes para derrubar o governo. Porque não há quem derrube o governo. Porque aquele que deveria derrubar o governo, que teria condições de fazê-lo, ou é o povo, e não vai fazer, porque ele não tem meios de lutar contra as Forças Armadas que detêm o armamento, a força, a condição de praticar o exercício da força. Então o governo fica lá mesmo impopular. A única hipótese de queda desse governo venezuelano é um racha nas Forças Armadas. Qual que é a dificuldade disso? Bom, primeiro que você tem as Forças Armadas lá, o seu oficialato, boa parte ou quase todo ele, certamente corrompido, que foi comprado via benesses oferecidos pelo grupo de poder, então aglutina-se todo mundo ao grupo de poder, deu todo mundo bem, então ó, tá tudo ok para aquele oficialato. Depois, você tem os agregados que o regime, para se fortalecer, vai trazendo para as Forças Armadas, e aí pode não ser nem necessariamente militares profissionais, muda-se esse caráter todo. Você tem a recrutação de indivíduos que já estão sendo doutrinados no sistema educacional e terminam de ser doutrinados na escola, ou seja, os praças, o baixo oficialato, a galera que está na linha de frente já são comunistas ou não estão preocupados disso e também são compráveis ou temem a elite do oficialato, aí são pormenores que eu não tenho condição de entrar, além de que todo esse esquema é também monitorado e fomentado
e foi desenhado pela inteligência cubana. Há anos já se falava, se eu não me engano, eu tratei disso num episódio numa edição de 2012 ou 2013 do finado Jornal da Massa, aqui do SBT do Paraná, onde ali foi apontado que evidências, né, outras pessoas que faziam estudo de campo apontavam que haviam mais de 15 ou 25 mil, não me lembro agora, agentes cubanos já em território venezuelano naquela época. Então é muito organizado. Logo, somente um racha nessa estrutura é que pode fazer uma contraposição de forças e derrubar este governo. Ah, Paulo, isso vai acontecer ou não vai acontecer? Há rumores de que a situação já não é tão confortável quanto antes. De qualquer maneira, aquele grupo que teme perder o poder não vai se entregar facilmente porque teme a retaliação depois. Então, é muito provável que, se ocorrer um racha nas Forças Armadas venezuelanas, nós veremos um banho de sangue na Venezuela. Uma guerra civil, exército contra exército, como inclusive temeu-se que ocorreria no Brasil no pré-64, porque o governo do João Goulart, na figura do próprio João Goulart, dizia, para quem quisesse ouvir, que ele tinha um aparato militar leal e que lutaria por ele. Então, e por isso que houve um levante do outro lado. Então, havia um inimigo de força possível aqui nos terroristas que também se armavam e por isso os militares daqui fizeram o que tinha que ser feito. Mas essa é outra história, não é de 64 que eu quero falar. Está falando sobre a Venezuela. E por esta condição peculiar, onde o início da Revolução Comunista, o bolivarianismo, ele partiu das Forças Armadas, da última instância do exercício de poder, na Venezuela foi possível acelerar uma série de coisas, e inclusive implantar este método de legitimar a ditadura ou de construir a ditadura através de eleições forjadas, chamada democracia direta em muitos casos, onde eles organizavam coletivos na sociedade, ou conselhos na sociedade, aquela coisa da militância paga, que era o grande ponto de efervescência social, e aí consultava essa mesma militância sobre o que eles queriam. E claro, além da manipulação de urnas, todo esse processo que todo mundo sabe que uma ditadura é capaz de fazer, e assim legitimava decisões. E hoje você tem na Venezuela uma ditadura de fato, juízes alinhados, Congresso alinhado, agora esta constituinte fake, toda essa estrutura que vocês conhecem bem. E qual é o papel do PT nisso? O PT, com o BNDES, financiou muito do regime venezuelano. Você tinha aquela história de metrô de Caracas e tudo mais, porque é uma maneira de irrigar aquele regime que precisava de dinheiro para financiar todas essas ações. E mesmo nesse momento difícil, tanto da Venezuela quanto do Brasil, quanto da esquerda no Brasil, a presidente do PT, os dirigentes petistas, eles radicalizam o discurso e apoiam Maduro com veemência. Eu falei brevemente isso já no início da transmissão e retomo. Por que que eles fazem isso? Por que que eles estão escancarando o seu lado comunista mesmo? Bom, porque quando o PT foi ferido, quando o PT foi arrebentado e a sua imagem perante a classe média, esses setores da opinião da sociedade estão feridos, o PT ele precisa reiniciar o seu processo. Como é que faz isso? Ele precisa reagrupar os seus. Ele então usa a estratégia de vamos voltar ao discurso originário de quem reinicia o sistema para nos renovar, recrutar nova militância, novas lideranças, até porque boa parte das lideranças antigas estão presas ou já não tem mais viabilidade eleitoral, e assim proporcionamos também a esta militância um cavalo de batalha, um ideal a ser atingido. Oferecemos a esse povo uma utopia. É tudo que eles precisam. Uma utopia é o combustível para o idiota lutar. E assim eles trabalham bem. O PT, nos anos 80,
quando eles ainda tinham consciência de que não tinham condição de vencer a eleição, o comunismo deles era escancarado. Eles não tinham nenhum problema em falar sobre isso. Inclusive não assinaram a Constituição de 88 porque ela não era comunista o suficiente para eles. Nos anos 80, eles expulsaram deputados que não votaram a favor do aborto. Eles não tinham nenhum problema com isso. Depois, quando o PT foi crescendo e eles foram tomando ainda mais conta da sociedade, da universidade, da imprensa, onde a opinião pública em geral, aquela atmosfera geral foi ficando cada vez mais petista, e aí sim, aí eles estiveram na iminência de ganhar a eleição, que não era para ganhar em 89 ainda, tá? Em 89 eles quase ganharam, mas foi um ponto fora da curva. Eu estou falando aí já do processo chegando em 2002, quando eles precisavam fazer isso, estava prestes a ganhar, eles tiveram que, bom, já que temos tamanho, não podemos correr risco, a gente precisa camuflar o nosso comunismo para parar de assustar as pessoas e eles darem o poder a nós, confiarem o poder a nós. E assim foi feito. Eles fingiram não ser o que são, não ser o que eram naquele momento e publicaram a Carta ao Povo Brasileiro, que estava lá dizendo que o PT ia respeitar a propriedade privada, que ia respeitar as forças de mercado, que o PT estava civilizado, que ele já não era mais um comunista bárbaro. É claro que aquilo era mentira. Aquilo foi apenas um recuo tático para ganhar a confiança das classes resistentes, a confiança das forças resistentes, eu prefiro usar esse termo do que classe, e conseguir viabilizar a sua vitória eleitoral e chegada ao poder. E assim foi feito. E o PT chega ao poder em 2002, nas eleições, assume em 2003, depois do governo Fernando Henrique, e, num primeiro momento, respeita a realidade do mercado, coloca o Palocci, um comunista Palocci, mas que é aquele comunista com cor de etiqueta, aquele que não assusta ninguém, na Fazenda. Trazem o Henrique Meirelles, que na época era deputado eleito pelo PSDB de Goiás. Vocês não sabem disso. O PT não tinha quadros que conseguisse conversar com o mercado. Aí foram recrutar um quadro no PSDB, o Henrique Meirelles, que foi para a Fazenda, e eles organizaram ali minimamente, seguiram no macro, né, pelo menos num primeiro momento aquilo, e foram radicalizando na agenda cultural. Cota, o movimento gay, o movimento feminista, o movimento tudo, foram tentando fazer aquilo lá, e também procuraram atrair oficiais das Forças Armadas. Chegou-se a fomentar no Brasil um movimento chamado capitanismo, que era um movimento de baixo oficialato, que queria contestar algumas coisas. Alguns petistas chegaram a ensaiar o discurso de que não há democracia nas Forças Armadas. Sim, não há mesmo, não tem que haver. Elas são para garantir a democracia, mas não é para viver de democracia interna. Mas havia toda uma tentativa. Porque o PT sabe disso que eu falei aqui há 20 minutos, 10 minutos, de que o uso da força é a última instância de exercício do poder. E eles têm esse problema. Eles poderiam subverter toda a sociedade, mas teriam dificuldade em chegar até as Forças Armadas, porque tem uma trajetória de combate ao comunismo. Essa cultura nas Forças Armadas, pelo menos havia. E eles certamente tentaram subverter isso. E não foram bem sucedidos, pelo menos na velocidade que eles queriam que fosse. Mas retomando a camuflagem petista. Então, para sobreviver no poder e ir dominando a sociedade, fazendo a subversão toda cultural e institucional, o PT fingiu que não era comunista, o Lula até fez a barba, e ele contava inclusive com o ceticismo, né, da chamada classe intelectual não petista, da imprensa e do brasileiro em geral, que gosta de ser metido a esperto, que não acredita em nada. Imagina, isso daí é bobagem, não é nada não. Mas, paralelamente, o PT foi lá e fomentou todos os regimes comunistas que ele pôde fomentar, especialmente o de Cuba, com mais médicos, com o BNDES, uma série de outras medidas. E também liberou para a entrada dos médicos cubanos no Brasil e transferência de bilhões de dólares, bilhões de reais para as contas do senhor Fidel Castro, que é o grande financiador, aliás, é o viabilizador das ações propriamente ditas em todo o continente. E assim o PT enganou e enganou bem, e deixou de enganar
apenas quando as suas medidas econômicas sufocaram a economia e todo mundo começou a prestar um pouquinho mais de atenção no que ele estava fazendo e executando mesmo no Brasil, e não contavam com as Forças Armadas para resistir. E aí foram institucionalmente defenestrados do poder, defenestrados do governo. O poder petista, ele ainda permanece em várias outras esferas. Então, não havendo mais necessidade de enganar, porque sabem que não serão eleitoralmente viáveis logo em seguida, porque aí já contam com a prisão do Lula, tá? A não ser que o Lula não seja preso e seja candidato, mas cumprida a lei, cumpridas as etapas, o Lula será preso, então o PT sabe que não terá viabilidade imediata, então volta-se o discurso à sua origem, reagrupa a tropa, dá um gás novamente, reoxigena, refaz a estratégia e vá à luta de novo. Por isso você está vendo o comunismo explícito do PT. Qual a diferença de que agora nós temos canais próprios de informação que nos contrapõem, que nos dá alternativa à imprensa tradicional, que ainda eivada de cultura petista finge que não está vendo isso tudo que vocês estão vendo, que eu estou relatando, que eu estou analisando junto com vocês. Finge. Os setores de opinião da imprensa já começam a apontar. Os editoriais, alguns colunistas, blogueiros, mesmo aqueles que até se identificavam com esquerda ou que nunca se identificavam necessariamente com direita. Então já começa a furar um pouquinho aí, até na própria imprensa. Mas o clima de redação, o geral de redação, fluxo de notícias, é gente comuna mesmo, gente muito alinhada ao PT. Aliás, eles saem do PT porque estão envergonhados, mas vão ao PSOL. Eles não vão para o outro lado, pro lado certo da força, eles vão para o PSOL. Ou seja, essa gente, eles pioram um pouco mais ainda. E acabam, na verdade, servindo ao PT na hora do projeto de poder ou a qualquer outro esquerdista com viabilidade. E aí é o importante, um parêntese aqui. O PSOL não é instrumento de conquista de poder. Que fique isso bem claro. O PSOL é um instrumento, apesar de ter a forma de um partido, e o partido é, por definição, um instrumento de conquista de poder, o PSOL ele é um partido que trabalha a esfera cultural. O PSOL faz luta cultural, ele não tem perspectiva de ele, PSOL, chegar ao poder. Tá? Que fiquem claro isso. Esse é inclusive um erro que o pessoal do Livres comete, que eu posso tratar disso de uma outra maneira. Eles estão fazendo do partido um instrumento de luta cultural, está errado. O PSOL pode fazer isso porque ele faz a luta cultural enquanto o PT chega ao poder, ou qualquer um outro da esquerda que eles vão redefinir chega ao poder. E assim se completa. Por isso que eles têm até uma certa disputa em algumas coisas, mas eles acabam se completando e dando poder à esquerda, e legitimando o poder à esquerda, suportando o poder à esquerda, quando um está no poder e o outro não. O outro faz a parte crítica, né? E todos eles, tanto o PSOL, o PT, o PDT, o PCdoB, estão apoiando a ditadura venezuelana. E aí tem um outro aspecto interessante, porque se o PT faz isso por tática, os outros precisam fazer para não perder espaço para o PT dentro dessa militância originária. Aí é como se você desencadeasse aí uma corrida de quem é mais delinquente que quem. Eles disputam ali a base, tá? Não pense que não, eles disputam a base, não é tudo uma conversinha de comadres. Eles depois se unem contra o inimigo externo, mas há uma disputa ali. Então, quando o PT faz essa torção às suas origens e fala em comunismo mesmo e apoio a Maduro, os outros partidos agora também têm que correr. Então tá lá aquela loucura, você está vendo esse festival aí de notas horrorosas. Aqui no Paraná, o candidato Osmar Dias, irmão do Álvaro Dias, é do PDT, e até emitiu uma nota, eu não penso isso, tal. Tá lá a vida inteira no PDT, e agora, como pegou mal, tem que reagir. Mas isso é outra história, estou pensando aqui uma análise maior. E
No mais, o que eu acho extremamente positivo que esta realidade, tanto petista quanto de meios de informação, proporcionem isso, ou impunham ao PT e às esquerdas isso, porque é muito mais fácil, quando eu digo isso, assumir que são comunistas mesmo. Porque é muito melhor a gente enfrentar um inimigo que está lá vestido, que está lá uniformizado, que está lá de camisetinha vermelha, do que outro que não usa uniforme nenhum, que finge que não é o que é, que aliás finge que nem inimigo é. Ele nos engana. Assim, do jeito que ele está, eles não nos enganam. Então você que está assistindo essa transmissão, que tem informações, você tem obrigação. Chame-os pelo que eles são. Chame o PT de comunista. Não é mais esquerdista, blá blá blá, só isso. É comunista. Petista é comunista. Pissolista é comunista. Não precisa mais ter pudor nenhum. E se ele reclamar, você diga para ele ir lá reclamar com os documentos oficiais dos partidos deles, com as notas que eles publicam em apoio aos comunistas da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte. Chame assim, toda vez no Facebook, ou em mensagem, ou no WhatsApp, refira-se ao PT como comunista, os comunistas do PT. É assim que tem que ser, para que eles não voltem a enganar mais ninguém. E se um dia o povo brasileiro resolver dar poder aos comunistas, aí é problema do povo brasileiro, mas que faça sabendo, e não que faça enganado, como fez em 2002. Não podemos perder esta oportunidade. É isso, o PT é comunista mesmo. E quando o seu amigo falar, você tá louco, tá enxergando comunista em tudo quanto é lugar, você vai ter lá no Google e vai pegar um monte de links e mandar para o teu amigo. Você tem hoje informação chancelada por livros, por portais, por uma série de meios que o seu amiguinho cético respeita e que você pode dizer para ele, tá aqui, ó, é sim, não acredite em mim, acredite no Lula. É por isso que essa semana eu passei postando vídeos do Lula falando em comunismo e apoio ao Maduro e ao Hugo Chávez. Para quando o teu amiguinho disser, você é louco, Paulo, meus amigos, você é louco, Paulo, você só pensa em comunismo. Não acredite em mim, acredite no Lula. Esse comunista canalha, psicopata, que está na iminência de puxar cadeia no Brasil e que vai puxar. Se a força-tarefa da Lava Jato fizer o trabalho bem feito, parar de ficar pensando em eleição. Procurador não é para disputar eleição. Não é para pensar em poder. Porque toda hora é informação de que Deltan, que Carlos Fernando, que não sei o que é candidato. Vocês vão comprometer o trabalho bom que vocês estão fazendo até agora. Parem de pensar nisso. Botem o Lula na cadeia e demais quadrilheiros na cadeia de qualquer partido. Não fiquem fazendo cálculo eleitoral. É um erro que vocês estão cometendo. Estou fazendo um apelo à força-tarefa. Fico nervoso com isso. Mas retomando o assunto. Então não há mais motivo para fingir ou para você ignorar esse lado ou não querer entrar nesta parte do embate. Ah, não, o PT... Não. Entra mesmo. PT, os comunistas do PT, fale sempre assim, os comunistas do PT estão querendo fazer tal coisa. Os comunistas do PT fizeram tal coisa. São eles que estão assumindo isso. Então você não precisa ter esse ônus. Mas não deixe de fazer. Porque se você não mostrar para todos que o PT é comunista mesmo, você fingir que não é contigo, você está sendo um aliado importante dele. Porque eles estão falando de comunismo, assumindo o seu lado comunista para a própria militância e dando um gás na própria militância, e você não está fomentando a crítica, aqueles que não querem palhaçada comunista no Brasil, e esclarecendo quem é o PT na ordem do dia. Muita gente está escrevendo, Bolsonaro, contra eles Bolsonaro. Não é bem assim, não é só isso. Você pode dar o poder a qualquer anticomunista neste momento no Brasil. Se ele não tiver a estrutura, a organização, suporte o suficiente, vai ser muito difícil de fazer, porque você tem organizações internacionais, Foro de São Paulo, todos esses outros órgãos que eles vão tentar isolar o país em seguida. Então, a vitória eleitoral em 2018, a derrota da esquerda por uma direita
e não um centro, mas por uma direita, ela implica em só o início de uma luta política muito desgastante, muito pesada que virá, tá? Então esteja preparado, informado, lendo e sabedor disso, porque vai ser muito duro. Você pensa que o presidente tem o poder de simplesmente sair mandando e o cara obedece. Não é bem assim não. Tem um segundo escalão, todo esquerdista, formado em faculdade, que está lá, que podem não achar legítimo servir a tal governo, faz o corpo mole, não trabalha direito. É uma complexidade muito grande, gente. Não pensem que existe simplesmente um salvador, porque não é. Entra lá uma pessoa para brigar com uma estrutura, para lidar com uma estrutura. Tá? Então o processo ele é mais lento e ele vai implicar em muitos sacrifícios. E é preciso que vocês tenham consciência disso. Eu estou tentando fazer o meu papel, que é tanto na luta na linha de frente política, como também com alguma contribuição cultural. Vou fazendo essas transmissões, escrevendo alguns textos, pretendo lançar livro em breve também e organizar melhor toda essa história, voltar a fazer o meu trabalho no jornalismo, para que todas as frentes sejam atacadas e eu possa cumprir essa missão da melhor maneira possível. Espero que tenha ficado claro sobre essa questão da Venezuela, por que lá foi tão acelerado e por que eles ainda resistem e por que o PT escancarou o comunismo, ok? Espero que vocês tenham uma boa noite e que não sonhem com um comunista embaixo da cama. Eles não estão embaixo da cama, eles estão em todas as outras partes desse país, mas não embaixo da sua cama. Um abraço e até já.